Sem saúde, não dá nem para aproveitar a prosperidade que você construiu, ou o sucesso que você construiu. Corpo e mente fortes, a base invisível da prosperidade. Buenas, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Sistema Empreendedor. Eu me chamo Daniel e hoje vamos falar de algo que sem isso, todo o resto desmorona. Sua saúde física e mental. Então, se você está me acompanhando aqui e assistiu os vídeos anteriores, você viu que falamos de espiritualidade, relacionamentos e prosperidade financeira. Mas agora vem um pilar que sustenta tudo isso. Sem saúde, não dá nem para aproveitar a prosperidade que você construiu, ou o sucesso que você construiu. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, compartilha e dá aquele like que a gente vai continuar construindo aqui o conteúdo feito para você. Então, bora lá! A base invisível. A maioria das pessoas só percebe a saúde quando ela falta. É como diz a sabedoria popular: saúde é um tesouro invisível. Você pode até ter sucesso financeiro, construir algo em algum dos pilares aqui, isso não impede de você ter sucesso em algum deles e conseguir aí alcançar os seus objetivos. Porém, se você está sempre doente, esgotado, com dores ou ainda mentalmente abalado, não consegue sustentar toda essa prosperidade, esse sucesso que você construiu. Eu não poderia deixar de citar aqui uma pessoa que, de certa forma, cuida de várias pessoas no mundo, e direta e indiretamente, que seria o Tony Robbins, uma pessoa de grande inspiração. Até recomendo que você siga ele também. Ele costuma dizer que saúde é a moeda do desempenho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quanto mais energia você tem, mais você realiza. E como que eu faço para ter mais energia? Como que eu faço isso? Cuida da sua saúde. Simplesmente assim. A saúde não pode ser negligenciada. Em algum momento, ela cobra. O corpo cobra, a mente cobra. Então, quanto antes você começar a cuidar, antes você vai conseguir ter todos os pilares aqui que eu falei em ascensão, evoluindo eles e sustentando tudo isso com sua saúde e bem-estar, né? É o que todo mundo espera alcançar. Ter bem-estar é primordial. Corpo, o veículo da sua jornada. Eu costumo dizer aqui que o nosso corpo é a estrutura que carrega nossos sonhos. Negligenciar o cuidado com ele é como querer fazer uma viagem de 1000 quilômetros com o carro sem óleo e sem combustível. Em algum momento, você não vai conseguir continuar. Novamente citando ele aqui, vocês podem perceber que eu sigo muitas pessoas, né? Paulo Marçal diz que corpo cansado, mente fraca, espírito apagado. E é verdade. Um corpo mal cuidado rouba a sua disposição, seu foco e até a sua fé. E não adianta aí você estar pensando que você consegue burlar isso, porque não existe. É uma lei da natureza e você não consegue. Nem com a ciência e nem com os seus poucos anos de vida aí se você é jovem. Em algum momento isso vai ser cobrado. Eu posso falar um pouco sobre minhas experiências que aconteceram em vida, onde eu sofri infarto e graças ao ter cuidado do corpo eu estou vivo aqui falando com vocês. E também momentos anteriores a até eu criar esses vídeos aqui no canal, onde eu não estava cuidando da minha mente, onde eu não estava cuidando aqui do sono. Então me vi nos dois mundos, no momento em que eu cuidava e foi necessário, né, para um caso de vida ou morte, e ainda em momentos em que eu me vi não cuidando da minha saúde, tanto mental quanto física. Eu até estou um pouco acima do peso, mas estou cuidando disso. Me vi na necessidade de mudar radicalmente, pois do jeito que estava indo não estava legal. Então, coisas simples como sono, alimentação e atividade física já fazem uma mudança brutal, e brutal mesmo. E eu garanto que na maioria das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo sabem o que fazer. Só precisam de um empurrãozinho ou de uma motivação. E eu tô aqui para te ajudar nesse ponto. Mente, o comando da sua vida. Então agora, falando um pouco sobre a mente, um pouco do seu interior aqui, o seu cérebro que guia, né, tudo. De nada adianta
ter um corpo forte com uma mente fraca. Sua saúde mental, ela afeta a sua disciplina, suas decisões, emoções e relacionamento. Viu como conecta com os outros pilares? Hoje, a ansiedade, o burnout, o estresse são novos vilões da prosperidade. Posso citar aqui outros malefícios aqui da saúde, mas a maioria deles estão relacionados com esses três que eu citei. Principalmente a ansiedade, ela está muito ligada à depressão. Muitos canais aí, o Eslen Delanogari, vocês também pode seguir, fala muito sobre isso, sobre a mente. Ele fala também, é muito conhecido na internet sobre o TDAH, mas ele é um cara aí que eu aprendi bastante sobre dopamina, toda essa questão de cuidar mais da mente, e ele comenta sobre isso também, que eu não vou citar ele aqui, eu só vou citar algo que me vem aqui à mente, que é o cuidado com ela. Cuidado com a sua mente é uma das partes primordiais da saúde e, infelizmente, muito negligenciada. Jordan Peterson, um psicólogo renomado, fala que não existe sucesso sem ordem interior, pois se você não cuida da mente, o caos te engole por dentro. E eu garanto aí que você já viu muitos famosos onde alcançaram o sucesso e entraram em depressão, tiveram vários problemas por conta de talvez não terem cuidado ou por conta de já virem desenvolvendo algo por herança genética ou ainda por alguma herança do seu convívio familiar. Sempre é importante estar cuidando da mente. E também não poderia deixar de citar aqui Augusto Cury ou Augusto Cury. Eu sempre falei Augusto Cury. Ele fala que pessoas emocionalmente saudáveis têm mais clareza, paz e produtividade. E produtividade, meus caros, hoje em dia, no mundo onde existem muitos estímulos, está cada vez mais escasso. Portanto, comece a cuidar desses pontos, ou pelo menos refletir sobre isso. Sinais de alerta. Você anda esquecendo das coisas? Acorda cansado mesmo depois de ter dormido a noite toda? Vive irritado ou comendo sem controle, compulsivamente? Cuidado, isso são alertas do corpo e da mente dizendo que algo está errado. Ayrton Senna já dizia que o medo faz parte, mas a força vem da mente. A diferença está em como você reage, e isso exige equilíbrio mental. Então, buscar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Terapia, grupos de apoio, boas conversas e espiritualidade ajudam muito. E falando um pouco sobre força interna, força interior, que o Ayrton Senna citou ali, normalmente isso até é algo que eles praticam muito no exército, onde você está esgotado, você está ali no seu limite. Eles costumam dizer que ainda você tem 40% de energia para poder exercer, para poder utilizar. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo em momentos de extremo cansaço, você ainda tem 40% de energia. Em torno disso, né? Por que o corpo segura essa energia? É justamente para momentos de risco. Muito tempo atrás, lá quando a gente vivia nas cavernas, a gente sofria riscos iminentes, riscos onde poderia bichos, enfim, qualquer ameaça à vida aparecer do nada. Então a gente sempre tem essa recarga, essa bateria extra que você pode utilizar sim. Então, por mais que você se sinta cansado e às vezes é muito mental esse cansaço, lembre-se disso. Existe até um vídeo que eu vou estar trazendo para vocês, onde um cara, ele é o recordista mundial, na verdade, ele ergueu meia tonelada. E para erguer meia tonelada, ele precisou enganar sua mente, trazendo aí uma espécie de pensamentos. Através dos pensamentos, ele trouxe o corpo imaginando que estava em extremo risco para poder exercer o máximo de força. Então, sempre você vai ter essa força independentemente de quem você é. Para poder startar ela, então, busque a terapia ali, externalize para alguém próximo aí que você confie para que possa te ajudar. Aqui também não é pensando em fraqueza mesmo, né? Pensando em poder compartilhar e ver que o seu problema também não é tão grande assim. Existe solução. Então continue aí se atentando aos sinais de alerta que, de certa forma, é bem importante que você se observe inicialmente. Práticas diárias para manter a sua saúde. Vem aqui comigo. Mais um pouquinho. Tá bom. Não precisa começar correndo aqui 10 km ou virando um vegano amanhã. Pequenas mudanças geram grandes resultados.
eu posso citar algumas coisas que você pode começar a refletir e mudar. E para que você mude, é importante também pensar no hábito. Existe um livro muito famoso que fala sobre o poder do hábito, e eu vou estar deixando o link aqui dele se vocês quiserem ir atrás, onde ele fala sobre isso, gatilhos que geram os hábitos que você segue hoje e por que a sua mente também segue nisso. Se você quiser, posso estar trazendo também esse assunto nos próximos vídeos. Mas esses pequenos hábitos você pode começar a monitorar, que seriam eles: dormir pelo menos 7 horas por noite. O corpo necessita de um descanso e vocês podem ter até um relógio como esse, enfim, para poder monitorar, mas se não tiver também não tem problema. Só que eu aprendi com esses relógios, com esses monitoradores, eu poderia dizer assim, que eles monitoram aí seu sono e o corpo precisa aí de um sono profundo, um sono leve, um sono REM. O sono leve, na verdade, não é tão preciso, mas ele é necessário para atingir os outros sonos ali. E você chegando nesses sonos, eu noto que é incrível como você está bem descansado no dia seguinte depois de ter uma boa noite de sono. E aqui o Wesley fala muito sobre isso, que você precisa estimular a sua mente para que você tenha uma boa noite de sono. E eu sei que muitos vão dizer que não tem esse tempo todo, mas comecem a pensar nesse ponto, também gerenciar melhor o seu tempo para que você consiga atingir esses objetivos. Cochilos durante o dia também podem agregar nessas 7 horas aí. Porém, é muito importante que você durma durante a noite para que você consiga atingir aí o máximo de descanso num curto período de tempo, que eu diria, se você caso não consiga dormir às 7 horas. Mas é primordial que você durma durante a noite. Entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã, por aí, é o período ideal para o corpo, até por questões da mente mesmo. Reduzir o açúcar e ultraprocessados. O açúcar e ultraprocessados, por terem grandes quantidades de sal e grandes quantidades de várias coisas que a gente nem sabe o que tem ali, são importantes você cuidar para que não consuma em excesso, se caso você não consegue parar de consumir. Tudo que é em excesso é prejudicial, então comece a olhar mais para o açúcar que você coloca e tentar reduzir gradativamente. Não é algo que você vai cortar de cara, mas comece a reduzir aos poucos. O nosso paladar, ele é bem estragado devido ao açúcar. Então, no momento que você começar a reduzir o açúcar, você vai ver que o sabor das coisas, dos alimentos, é muito melhor sem ele. Tanto o açúcar quanto o sal em excesso acabam por tirar o verdadeiro sabor das coisas. Mexer o corpo todos os dias, nem que seja uma simples caminhada. Aqui eu vou estar enfatizando muito isso. Para se ter saúde, o corpo precisa estar em movimento. O estado de inércia, de estar ali parado, não vai te levar ao corpo ter mais saúde. Não vai conseguir. O corpo precisa estar em movimento. Então se movimente. Existem vídeos na internet que podem te ajudar a trazer um movimento dentro de casa, que seja. Se tu não consegues, ou tem uma certa vergonha, digamos, de caminhar, sair caminhando, mas a caminhada também é importante, porque você vai estar indo ao ar livre, vai estar respirando um ar, não vamos dizer que totalmente puro, porque hoje em dia tem muita poluição, mas vai estar se movimentando fora de casa. Mas caso não conseguir, movimente-se dentro de casa, porém todos os dias. Tenha uma meta aí de fazer uma progressão de exercícios, onde você vai aumentando gradativamente. Comece com flexões, comece com abdominais e vai aumentando gradativamente. Você vai ver que a sua saúde vai mudar, com certeza. Aqui tem uma coisa bem importante, muito negligenciada entre todos, que seria respirar fundo antes de reagir. Isso evitará muita coisa em sua vida, desde compulsões, ter atos compulsivos, como até brigas e tudo mais. O mundo seria muito melhor se todas as pessoas respirassem antes de reagir. E aqui eu não digo uma vez, respirar 1, 2, 3 vezes. A respiração nos traz ar de clareza, nos oxigena o cérebro e nos faz ter mais ideias sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nos faz detalhar o nosso ambiente que nos cerca. E também ter momentos offline. O mundo de hoje está muito conectado e essa conexão, o nosso cérebro não evoluiu para tantos estímulos simultâneos. Então, se você começar a deixar o celular mais de lado e ter uma vida ali mais offline,
fora das redes, fora de equipamentos e tudo mais, tentar resgatar ali o seu eu interior, onde não existia muito isso. O pessoal dos anos 80, anos 90 aí podem falar muito bem disso. É muito boa a tecnologia, é sim, mas momentos offline ou até offline de pessoas, vamos dizer assim, que possam estar aí te deixando mais agitado, podem te ajudar nessa trajetória. E por último aqui, um outro micro hábito que eu posso dizer: orar, meditar e também escrever o que sente. As três coisas vão te dar uma paz mental muito grande. Você orar, ter uma conexão com algo superior, vai fazer com que você se situe e tenha um propósito. Seja um propósito para fins espirituais ou ainda fins como prosperidade financeira ou algo que você queira alcançar. Orar nos traz mais o centro, canalizando toda a sua energia e fazer com que você seja menos ansioso ou menos ainda impulsivo. O meditar nos faz ter um pensamento mais fluido, nos faz parar por um instante, e essa parada a gente precisa. Às vezes, no momento que está numa correria, no dia a dia, eu sei que todo mundo aqui é corrido, então, no momento que você para um pouco, começa a ter uma clareza maior das coisas e também consegue reagir de uma forma mais aprimorada. Existe uma técnica chamada Mindfulness, eu posso estar trazendo mais detalhes em próximos vídeos aqui, e isso tem muito a ver com respirar e com meditar. E por último, ali que eu citei, né, escrever o que sente. Isso é uma prática muito boa para tirar as coisas de dentro. Às vezes o nosso cérebro acumula muita coisa e ao escrever você acaba tirando um pouco do teu cérebro para poder refletir e também ter um pouco mais de paz, né? Então, escrever seja metas, seja ideias do dia a dia ou até ter um diário para escrever tudo que você passou no dia. Eu recomendo, se quem aí vai escrever um diário, tenha uma parte no final lá onde coloque 3 coisas que aprendeu no dia. Isso é muito legal para refletir lá no final do ano, você poder estar folheando ali e vendo tudo que você passou, e nos traz uma certa clareza de que tu não vai chegar no final do ano tendo aquele pensamento de que não conseguiu atingir os objetivos ou não fez nada. Você vai ver que fez muita coisa e coisas bem produtivas e aprendeu muito. Então é bem legal ter essa prática de escrever. E citando aqui um cara, Thiago Brunet, um cara aí excepcional, né, e bastante espiritual, você poderia dizer. Ele ensina que o sucesso é construído a partir do equilíbrio. E para ter equilíbrio exige saúde. Você vai ver aí muitos falando sobre sair do equilíbrio para poder sair da inércia, sair da zona de conforto, mas entendo que são duas coisas diferentes, né? Esse equilíbrio aqui é para poder estar centrado e poder evoluir e sair da inércia e, de certa forma, sair do equilíbrio. Então, para poder sair da zona de conforto, que muitos dizem aí que precisa de desequilíbrio, para atingir um certo desequilíbrio, um certo sair da inércia, você precisa ter tudo equilibrado aqui dentro. O corpo precisa estar equilibrado para que você consiga aí agir e ser estimulado a evoluir. Porque para evoluir, convenhamos, né? Você precisa sair do que você está fazendo todos os dias. Corpo, mente e espírito, um só sistema. Então, pessoal, tudo está conectado. Sua espiritualidade fortalece a sua mente. Sua mente influencia o seu corpo. Seu corpo impacta no espírito. Prosperar é alinhar esses três. É como o próprio apóstolo Paulo disse, agora aqui citando a Bíblia. Muitos talvez não conhecem, muitos não acreditam. Encare a Bíblia, vamos dizer aqui, para todos, no modo geral, como um livro de história. E aí você pode acreditar ou não nessa história, mas que ela é muito bem contada e que ela é muito bem encaixada, isso ninguém pode tirar. Então encare aqui como um livro de história e de sabedoria. E um dos apóstolos aqui escreveu que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e íntegros. Não é um nem outro, é tudo junto mesmo, tá, pessoal? Então sigam aí esses conceitos que eu posso estar trazendo mais detalhes sobre cada ponto aqui, beleza? E aí, como anda a sua saúde? O que você pode começar a fazer hoje? Mesmo que pequeno, para cuidar melhor do seu corpo ou até a sua mente. Até um daqueles hábitos que eu citei ali anteriormente. O que você está disposto a fazer? Comenta aqui embaixo, vamos aprender juntos. Deixa teu like aqui, compartilha e ativa o sininho.
E como meta aqui, eu gostaria de deixar 100 likes. Então te vejo lá no próximo vídeo. E muito obrigado pelo seu acesso e tchau!